Olá, amigo pecuarista! Vamos falar um pouco sobre reprodução, mais especificamente sobre IATF, inseminação artificial em tempo fixo, e os ganhos e benefícios que ela traz a você, pecuarista. Eu sou Júlio Bravin, estou com o pessoal da MSD, Edson, coordenador de território, e Caroline, consultora de pecuária. Edson e Carol, gostaria que vocês relatassem um pouco sobre os benefícios da IATF, vendo em vista que, posteriormente, eu vou ressaltar algumas ideias que o pecuarista tem sobre isso, que, na verdade, essa ferramenta não é para o que eles imaginam ou que alguns têm essa expectativa. Perfeito. Eu acho que para falar de IATF, a gente tem que falar um pouquinho de cadeia produtiva aqui no Brasil. Então, hoje o Brasil ele é o país no mundo que tem maior área de produção, maior área de extensão da produção pecuária. Mas se nós levarmos em consideração, é o segundo maior produtor de carne. Por quê? Se nós temos o maior território, as melhores terras, por que nós não podemos ser o primeiro? E aí entra toda a parte tecnológica, a IATF. O que a IATF traz para nós, pecuaristas, produtores de ganho? Hoje às vezes a gente vê, eu acredito que seja talvez uma dúvida sua, os pecuaristas muito presos em somente números, pensando que a IATF é algo que vai aumentar a taxa de prenhez do rebanho. Exatamente. Lógico, com todas as tecnologias, o nosso intuito é cada vez melhorar essa taxa de prenhez, a taxa de concepção, mas a IATF ela vai além disso. A IATF, primeiramente, ela traz uma organização dentro da propriedade, então nós vamos definir datas nas quais nós vamos trabalhar a parte da sincronização, inseminação, consequentemente um gado sincronizado ali numa janela reprodutiva de 3 meses, a gente consegue prever quando vão ser os partos para a gente conseguir alocar essa época de nascimento nos melhores momentos do ano, melhor oferta de alimento, poder trabalhar essa questão da oferta de alimento dentro da fazenda. Então nós vamos alocar as vacas que estão aí produzindo leite, que é uma categoria que exige muito da parte nutricional, a gente consegue trabalhar esses animais nas melhores épocas do ano. Além de ter uma melhor organização da propriedade, tanto em questão de disponibilidade de alimento, compra de insumo, manejo dentro da propriedade, a gente também bate muito na questão do ganho genético que a IATF traz. Então nós conseguimos aí ir selecionando a genética de um rebanho. Melhorando a genética. Exatamente, de acordo com a necessidade de cada rebanho, ganho de peso, idade ao primeiro parto, peso ao desmame, que são categorias... Produção leiteira. Exatamente. Que são características que nós buscamos para a gente conseguir hoje ser mais produtivo e mais competitivo dentro do mercado. Homogeneidade de lote de bezerros, né, Carol? Num determinada fase do ano, né? Sim. Até mesmo, né, manejos dentro da própria... Manejo. Entendeu? Então, assim, você tem, na hora de fazer uma vacina, um protocolo, um manejo ali sanitário dentro da propriedade, uma vacinação de clostridiose, uma vacinação de brucelose, você tem maior, né, você concentra os trabalhos, né, e aí sobra mais tempo para você se dedicar depois a outras funções dentro da propriedade, né, porque nós sabemos que, né, na propriedade você tem trabalhos todos os dias, né, manutenções e tal, tudo mais. Então você concentra isso numa época de nascimento, como a Caroline bem colocou, se concentra a época de nascimento, em épocas de, né, maior fornecimento de forragem, de pastagem e tudo mais, mas você concentra os manejos também, né? Ressaltando que, além essa organização é muito importante, porque a cria, eu acho que é a fase mais complexa da pecuária, né? Onde tem muito mais problemas e ações do que recria e engorda. Sim. Né? Então é uma parte muito mais complexa, da qual tem que ser dado uma maior atenção e usando tecnologia para facilitar essa fase, a IATF vem para ajudar isso daí. Exatamente, porque se a gente pensar no momento da cria, nos primeiros meses, aí nós vamos ter vacas em parições, nós sabemos que os bezerros, eles são a categoria aí de maior susceptibilidade à doença porque eles estão construindo o sistema imunológico deles. A partir do momento da cria, logo já emenda aí a parte da estação de monta, protocolo IATF, então em alguns casos nós temos
os últimos bezerros nascendo e as primeiras vacas já estão entrando em protocolo, então a gente tem uma concentração de maior manejo e nós precisamos organizar a nossa equipe dentro da fazenda, senão nós acabamos sobrecarregando a equipe e também não conseguimos dar atenção para cada categoria da forma que deveríamos. Cara, outro benefício é você também se tornar muito mais fácil de você mensurar ou apontar o animal que está te respondendo com uma cria por ano. Sim, né? Exatamente. A vaca que vai continuar na propriedade ou a vaca que vai ser descartada. Eu acho que isso é um grande benefício. Esse animal que às vezes ficaria um tempo ali em anestro, demorando para voltar a ciclar, você já diminui isso consideravelmente, às vezes até diminuindo o intervalo entre parto de 12 meses, Sim. né? Passando para 11, talvez. Sim. Exatamente. Eu acho que nós temos o cenário tanto do gado de leite quanto do gado de corte. Pensando no gado de corte, ali a gente sabe que a vaca, principalmente Nelore zebuína, quando ela tem um bezerro ao pé, a tendência dela demorar a voltar mais ali ao seu ciclo estral, ela é um pouquinho maior. Então, com a IATF, a gente consegue trazer esses animais mais próximos para a gente reduzir isso que você falou, o intervalo entre partos. E a questão do descarte é muito importante, porque o descarte ele faz parte da receita da fazenda. O descarte de animais ele vai gerar receita para que a gente possa investir em mais tecnologias. Então, lógico, a gente não vai descartar animais ao esmo, a gente vai aí selecionar os animais que são menos produtivos, que têm um intervalo entre parto maior, uma vaca que tem uma baixa aptidão materna ou que não produz colosso suficiente. Então, o que hoje a pecuária, os pecuaristas precisam entender? Ela deixou de ser algo somente familiar. Hoje o pecuarista ele tem que ser empresário. Ele tem que ter as informações, ele tem que conhecer a fazenda dele para ele conseguir tomar as melhores decisões de descarte de vaca ou não. Pensando no gado de leite, o que é interessante para nós? As vacas com dias de lactação um pouco menores, elas são mais interessantes porque elas estão passando pelo pico de lactação delas. Então, se a gente deixa animais aí em anestro por muito tempo, são vacas que estão mais suscetíveis a mastite, ela não vai ter uma produção tão interessante. Então, o que a gente consegue trabalhar com a IATF? Realmente trazer esses animais para o parto mais precocemente, da mesma forma que é no gado de corte. Então, as vacas que emprenham mais precocemente são as nossas melhores vacas. Perfeito. Eu ressaltei no começo, o grande problema, e eu comecei a ver isso há 10 anos atrás, talvez um pouco mais, a ideia do pecuarista em relação à IATF era realmente trazer prenhez, né? Do qual um lote de 100 animais, quando você falava assim, não, normalmente vai se emprenhar aí 20, 30, algo excelente, aí 35, 40%. Eu falava, nossa, mas é muito investimento para ter só isso, né? Sim. Na verdade, a função não é só essa, né? Existem outras, melhoramento genético, organização. Exatamente. Conseguir pontuar as vacas que te trazem realmente lucratividade. Mas hoje essa ideia já tem se estabilizado aí para esse fator, mas existe ainda aquele que imagina que o IATF é para vir trazer prenhez para a propriedade. Sim. Não é um fato, não é uma verdade. Exatamente. A gente busca, claro, aquilo que eu já falei, os melhores resultados, mas é um conjunto de benefícios. A gente não vai só analisar a taxa de prenhez, mas todos os benefícios que a IATF está trazendo. E entrando nessa questão aí da reprodução, hoje a MSD ela conta com um portfólio completo, protocolo de IATF, desde implantes. Nós temos o implante monodose, que é o FertilCare 600, e nós temos o multidose, que é o 1200. Então nós conseguimos trabalhar em categorias de novilhas com uma concentração menor ou até vacas numa única dose. O 1200 ele é indicado multidose, mas nós também podemos trabalhar em vacas de leite, que nós sabemos que O desafio é maior. Exatamente, elas têm um metabolismo mais acelerado, então nós precisamos de uma fonte de progesterona um pouco mais concentrada para esses animais. E nós temos os restantes dos hormônios, todo o protocolo completo, desde NRH, ECG, HCG, benzoato e ciprionato de estradiol, a prostaglandina, que é o Ciozin, e também seguindo nessa mesma linha da linha reprodutiva, no meu ponto de vista, é um fator muito importante, um assunto que nós precisamos falar cada vez mais, que são as doenças reprodutivas. Então, hoje o pecuarista, ele nem sempre trabalha a vacina reprodutiva, porque é um custo a mais para ele. Só que nós entramos naquele assunto de que é uma perda invisível que ele está tendo na maioria dos casos.
E além daquelas vacas que a gente trabalha muito taxa de prenhez e taxa de concepção, é algo que está muito palpável. Exato. Mas tem uma taxa muito importante que eu não vejo os pecuaristas trabalharem com muita frequência, que é, a gente fez o DG final, diagnóstico de gestação, nós temos aí uma taxa de prenhez de 75%. Entre a prenhez e o parto, quantos animais perderam? A gente vê que hoje no Brasil a gente tem taxa de 10%, 11%, 12%. Então a gente se esforça muito para fazer uns 75% de prenhez e nesse período nós perdemos mais 10%. Então no final nós vamos ter 65% de animais parindo. Então é um número que fica muito ali escondido, fica muito subclínico, subdiagnosticado para nós. E é muito fácil importante de você tratar isso com vacina. Exatamente. Né? Nós temos as fácil vacinas. de resolver esse problema e perto do custo para perda é algo muito longe. Exatamente. Não pode ser quando ignorado. deixa de ganhar um bezerro, né? E então o processo da reprodução, ele é um processo que tem vários fatores. Vai desde o protocolo de ATF, qual que vai ser a técnica que vai ser o veterinário aí vai utilizar. Nós temos a questão nutricional, que é muito importante, porque você pode ter o melhor protocolo, o melhor veterinário, o melhor sêmen. Se as suas vacas tiverem o score corporal baixo, elas não vão emprenhar. Ou se elas emprenharem, provavelmente elas vão perder a gestação. Então são N fatores, doenças reprodutivas, nutrição. Então hoje nós vemos o mercado se movimentando muito nesse sentido de bem-estar animal. Isso não é só questão de encheção de saco, que muitas pessoas pensam. Não, o bem-estar animal ele é muito importante na cadeia, a forma que nós vamos tratar os animais, mas tem inúmeros estudos mostrando o retorno financeiro. Resultado final. Exatamente, retorno na taxa de concepção, na taxa no peso do bezerro desmamado. Então nós sabemos que uma vaca que tem um manejo de bem-estar, ela vai estar menos estressada, nível de cortisol baixo e tem um resultado melhor. Então isso é extremamente importante e os proprietários eles precisam realmente abrir a mente para receber esse manejo. Além de ter melhores taxas, melhor resultado, também os colaboradores eles trabalham de uma forma melhor, tem menos chance de machucar tanto o colaborador quanto o animal, menos riscos no trabalho. Ok. Eu gostaria de ressaltar um ponto também, que já tem uns 5, 6 anos, né? Talvez um pouco mais, que a gente está trabalhando com o protocolo da MSD, e todos os produtores que passaram a utilizar o protocolo da MSD não trocaram até então, pelos resultados, pelos ganhos que tiveram. Então, excelente protocolo, excelente produto, do qual só trouxe ganho ao produtor. Não temos nenhum caso de quem saiu de um determinado protocolo, passou a utilizar o MSD e voltou. Não, todos permaneceram. Isso é bem interessante, né, Júlio, que você colocou. Porque a MSD, ela como empresa, né, geral, hoje é uma empresa que não é só de saúde animal, mas uma empresa da parte de inteligência também. Nós entramos na área de identificação animal, com os brincos, né, todos esses identificadores. É uma empresa que sempre prezou muito pela qualidade, né, uma empresa multinacional e que preza muito pela qualidade. Então, muitas vezes nós somos questionados da forma assim que mas o seu produto ele tem um custo maior, né? Exato. Mas aí você bem colocou. Em todos os desafios, a pessoa cai no MSD. Cai no MSD. Porque daí resolve. E resolve, entendeu? Não estou aqui falando que outros produtos não tenham qualidade, Sim. Tá? Mas a MSD, ela preza muito por essa excelência na qualidade, tá? E resultados para o produtor. Então, muitas vezes você pode ter um maior desembolso inicial, mas você tem certeza que, falando aqui de protocolo, como a Caroline colocou, tendo ação sobre todas as influências externas, né, que não partem só do protocolo, manejo, alimentação, né, instalação, tudo mais, você tem certeza que o produto que você está utilizando vai te dar uma resposta aí muito eficiente. Tá, ok. Dentro daquilo que ela se propõe a entregar. Tá joia. E uma última ressalva, o Edson, ele entrou aí num assunto muito importante, que é a identificação. Então, hoje nós temos aí cerca de 15% do rebanho somente identificado. É um número muito pequeno frente ao tamanho do nosso rebanho e ao nosso potencial produtivo.
Então é aquilo que nós falamos, hoje o produtor ele precisa ser empresário, ele ter os números na mão, mas para ele ter esses números, ele precisa identificar os animais, é como nós temos um CPF. A identificação é algo extremamente importante para a gente realmente conseguir coletar esses dados dos animais, dos bezerros, então é algo que, num primeiro momento, traz um pouco de receio para o produtor, mas quando ele se propõe a trabalhar essa identificação, ele vai ver que é algo que só traz ganho para ele. Então, animais identificados, a gente vê que a gente diminui tempo no curral, a gente consegue ter um manejo mais seguro e a gente tem informações fidedignas para uma tomada de decisão mais assertiva. E a MSD tem soluções extremamente tecnológicas para isso. Então, hoje nós trabalhamos com a tecnologia focada em produtos tecnológicos, vacinas vivas, hormônios que tragam uma melhor resposta e também a tecnologia na identificação, desde brincos visuais a brincos eletrônicos. Ok. Edson, Carol, muito obrigado. Você, pecuarista, que precisa de uma informação, um direcionamento para a sua estrutura, entre em contato conosco e eu e a Carol estaremos presentes aí na sua propriedade.